É difícil pensar em Amazônia e não lembrar desses simpáticos moradores dos rios. O icônico boto vermelho, também chamado de cor-de-rosa, e o tucuxi, menos conhecido, mas igualmente encantador. A primeira de 6 expedições identificou 1.371 botos e 3.114 tucuxis em 1.200 quilômetros de rios e canais percorridos entre Manaus e Tefé, no estado do Amazonas. Foram 22 dias a bordo, totalizando 100 horas de pesquisas em 4 regiões da Bacia Amazônica. No Repórter Eco de hoje, conheça a expedição científica que a ONG Sea Shepherd realiza no Brasil para pesquisar e proteger os botos da Amazônia. E veja também: projeto do WWF Brasil leva energia solar a reservas extrativistas que vivem isoladas e sem acesso à eletricidade na maior floresta tropical do mundo. E o governo de São Paulo lança plano para recuperar 1,5 milhão de hectares de vegetação nativa no estado até 2050. O projeto Reseq Solar leva energia limpa e renovável, gerada pela luz do sol, para comunidades extrativistas que vivem isoladas no sul do Amazonas. A iniciativa, que melhorou a qualidade de vida das populações locais, é uma parceria da ONG WWF Brasil com o ICMBio, empresas e comunidades. Energia elétrica ou acesso à energia elétrica é um direito universal de todo cidadão, brasileiro ou de qualquer lugar do mundo. Só que esse direito ainda é podado a mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo, e no Brasil 2 milhões de pessoas, mais ou menos, ainda têm acesso limitado ou não têm acesso à eletricidade, que permite aí o seu desenvolvimento, a sua qualidade de vida. A maioria das pessoas no Brasil que ainda não tem acesso à energia estão na região amazônica, por questões de logística mesmo. Porque o Brasil avançou muito no século XX no acesso à energia, na universalização, por extensão de rede. Então, onde foi possível levar energia com redes de distribuição, o Brasil conseguiu levar em praticamente todos os lugares. Mas na Amazônia, onde não tem estradas e tem rios, alguns de 10 quilômetros de largura, é muito caro você querer levar energia por extensão de rede. Além de que você tem um problema ambiental, né, supressão de vegetação, uma mudança na biodiversidade muito considerável. Levar luz a quem mantém a floresta em pé. É o que busca o projeto Reseq Solar, uma parceria entre o WWF, empresas, comunidades e o ICMBio, com a autorização do IBAMA. Desde 2016, foram instalados 30 pequenos sistemas de energia solar fotovoltaica na região. Na Vila Limeira, localizada na reserva extrativista Médio Purus, no sul do estado do Amazonas, a comunidade tinha eletricidade por apenas 3 horas por noite, gerada por um motor a diesel. Com a chegada das placas, a luz brilha 24 horas por dia. Na Vila Limeira moram cerca de 80 pessoas, são 28 famílias, 25 casas, e eles têm um uso produtivo bastante diversificado. Eles produzem mel, cana, feijão, açaí, castanha, pescado. Transportar a estrutura até os confins da Amazônia é um desafio quase tão grande quanto a floresta. As placas solares saíram do interior de São Paulo, cruzaram terras e águas até o rio Purus, esse aqui onde a gente está. Depois seguiram 2 dias de viagem até a comunidade. E aí se comprova que uma lâmpada acesa no presente é capaz de iluminar até o futuro.
Você não tem emissão de gases de efeito estufa, não tem essa necessidade de deslocamento. Agora também tem turmas noturnas na escola, de educação de jovens e adultos. Então, alguns adultos da comunidade, alguns com mais de 60 anos, quase analfabetos, começaram a ter aula à noite. E bem iluminada, a escola ficou muito bem iluminada. E também eles vão poder, quando a internet melhorar um pouquinho, poder acessar conteúdos externos, né, baixar vídeos, assistir documentários, enfim, incrementar a sua educação através de tudo que a internet pode oferecer. Conservar a floresta passa por assegurar dignidade para quem vive na floresta. O Reseq Solar prova que isso é possível sem derrubar uma árvore sequer. Você pode fazer sistemas pequenos e ir aumentando, mas também há muita possibilidade na Amazônia, sobretudo biogás, caroços de açaí, casca de castanha do Brasil. Isso tudo também pode gerar eletricidade e sem gerar nenhum resíduo local. Quem vive na Amazônia ama a Amazônia, não quer sair de lá e protege a floresta. Então, é importante que eles tenham que o Estado brasileiro e que os outros países que também dividem a Amazônia, são 8 países, né, cuidem da sua população amazônica, porque eles protegem a floresta. Mas, para isso, eles têm que ser subsidiados, serem cuidados por políticas públicas. A eletricidade é uma delas. Com a eletricidade, você tem acesso à comunicação, você pode permitir consultas médicas, acesso a banco, educação, mas tudo parte da eletricidade. Então, é fundamental para que outros direitos sejam acessados, que a eletricidade chegue em qualidade. Quando a gente fala acesso à energia, não é só ter uma lâmpada em casa, é ter uma eletricidade que lhe garanta o desenvolvimento intelectual cidadão, que passa também por tudo que vem a partir da eletricidade. Quanto antes a gente universalizar a energia e levar energia de qualidade, as pessoas vão ficar nas suas comunidades, vão produzir muito mais de forma sustentável, vão agregar renda e valor aos produtos da floresta e vão manter a floresta em pé. Agora, as notícias socioambientais que tiveram destaque na semana. Está parcialmente suspenso o decreto assinado pelo presidente Bolsonaro que coloca em risco as cavernas brasileiras. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, derrubou trechos que permitem construção de empreendimentos, realização de atividades e até a destruição de cavernas consideradas de máxima relevância. Essas formações guardam a história do clima no planeta. Muitas estão em área de vegetação nativa preservada, com potencial turístico. O ministro alegou que a medida poderia causar danos irreversíveis a um patrimônio protegido pela Constituição. Lewandowski atendeu a uma ação da Rede Sustentabilidade. A Sociedade Brasileira de Espeleologia afirma que o decreto mostra a interferência dos Ministérios de Minas e Energia e Infraestrutura na área ambiental. O Brasil tem mais de 21 mil cavernas. A decisão final sobre o decreto cabe ao plenário do STF. As águas cristalinas de Alter do Chão, no Pará, conhecido como Caribe Amazônico, ficaram turvas. Pesquisadores do MAP Biomas rastrearam a origem dos sedimentos a partir de imagens de satélites. Concluíram que a causa é a mineração ilegal nos afluentes do rio Tapajós. A nota técnica diz que a atividade triplicou nos últimos 10 anos. Hoje, ocupa uma área do tamanho de Porto Alegre. O garimpo afeta o turismo e contamina as águas com mercúrio, metal tóxico. Ribeirinhos e populações indígenas estão impedidos de pescar, tomar banho e usar a água para abastecimento. Todas as autorizações para exploração mineral nas terras indígenas Paracanã e Trocará, na região de Tucuruí, no Pará, foram anuladas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A decisão reforça a necessidade de licenciamento e consulta às comunidades locais, acatando o pedido do Ministério Público Federal.
A Agência Nacional de Mineração fica proibida de liberar novas autorizações de pesquisa mineral e de permitir a extração dos minérios na região. O tribunal já negou apelações da agência e da mineradora Vale. Orçamento da União, sancionado por Bolsonaro, traz cortes de mais de 35 milhões de reais para o Ministério do Meio Ambiente. Quem mais perde é o IBAMA. Haverá limitação ainda maior de recursos para as ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. Os vetos também atingem a gestão do uso sustentável da biodiversidade, conservação da vegetação nativa, proteção de animais e promoção da qualidade ambiental urbana. Cortes na FUNAI afetam direitos dos povos indígenas, como demarcação e fiscalização de terras. Bebês elefantes gêmeos, uma fêmea e um macho, nasceram numa reserva no Quênia. É um acontecimento raro, registrado em apenas 1% dos nascimentos. A torcida é para que a mamãe Bora tenha leite suficiente para alimentar os dois. Graças ao combate à caça ilegal, a população desses animais no país africano dobrou dos anos 80 para cá. E você vai ver daqui a pouco aqui no Repórter Eco. Conheça a Refloresta SP, projeto do governo paulista para recuperar 1,5 milhão de hectares de vegetação nativa no estado até 2050. São Paulo ganhou o maior programa de reflorestamento do Brasil. A meta do governo do estado é recuperar 1,5 milhão de hectares de vegetação nativa até 2050, com recursos do primeiro ICMS ambiental do país. O projeto terá entre os principais objetivos a preservação e restauração da biodiversidade, a segurança hídrica e a geração de energia. Reflorestar áreas degradadas de lavoura e pastos, recuperar matas ciliares às margens dos cursos d'água, restaurar florestas em áreas de proteção permanente e plantar reservas legais. É a meta do projeto Refloresta São Paulo. Lançado em setembro de 2021 pelo governo estadual, o programa quer recuperar até 2050 a vegetação nativa de uma área de 1,5 milhão de hectares. Os critérios para selecionar os municípios para o reflorestamento partiram de um diagnóstico prévio. A região oeste do estado paulista, onde o cerrado foi ocupado por monocultura da cana e pastagens, está entre as escolhidas. As regiões do oeste paulista vão recuperar as suas nascentes, as suas matas ciliares e as suas reservas legais. Esses municípios, que a gente chama de municípios, inclusive, que tem uma taxa muito baixa, é uma taxa de menos de 10% de vegetação, eles são considerados como municípios críticos do ponto de vista ambiental. Por que são críticos? Eu acho que isso é importante a população entender. Se nós não tivermos, no mínimo, não é, que é o grande objetivo, 30% de vegetação naquele município, nós temos poucos serviços ecossistêmicos. Significa que vai ter menos água nos rios, nós vamos ter erosão do solo e vamos ter poucos serviços para a própria produção agrícola. Então, o primeiro objetivo desse programa é tentar trazer aqueles municípios que estão abaixo dos 10%, chegarem em 10%. O segundo bloco, aqueles municípios de 10% que vão chegar a 30%. Então, nós vamos incentivar esses municípios. Tudo isso nós temos diagnósticos, temos mapeamento, mas certamente será feito em parceria com o setor privado, com os proprietários e com incentivo público para que ocorra esse reflorestamento no estado de São Paulo. Segundo o subsecretário de Meio Ambiente do Estado, Eduardo Trani, os incentivos aos municípios, empresas e proprietários rurais virão do crédito de baixo custo, ICMS ambiental e pagamento por serviços ambientais. Estados
municípios e governo federal, por meio de alocação de projetos importantes de restauração ecológica, de recuperação de vegetação, tenham recursos que possam ser repassados, seja por via do crédito, de um crédito, digamos, subsidiado, de um crédito mais baixo, e também por aqueles que vão ser feitos diretos aos proprietários para que eles promovam essas melhorias, que eles melhorem. Então, as duas fontes de financiamentos, hoje, o governo do estado já anunciou recursos da ordem de 200 milhões de reais aí para os próximos 2 anos. Esses recursos virão do Desenvolve São Paulo, que é a nossa agência de fomento. Então, nós teremos uma linha que a gente chama de crédito para essas operações, para aqueles proprietários que se credenciarem, ou até para prefeituras que queiram também tomar esses recursos, além dos recursos do ICMS ambiental. Por isso que mostrar a ambição e colocar como meta restaurar no estado de São Paulo, que é um estado muito produtivo agriculamente, nós temos uma meta que é colocar a sociedade inteira a buscar os recursos também de outras fontes para que a gente promova e que os proprietários rurais, ao invés de terem áreas que estão de baixa produtividade, que são pastos degradados, que eles passem a ser agroflorestas com vegetação nativa, que trarão produtos e riquezas para a sociedade. O programa que vai recuperar a vegetação deve estimular a economia verde. São Paulo tem grande potencialidade de desenvolver esse mercado e as empresas, tanto de restauradoras como empresas que querem investir em negócios florestais, têm aumentado dia a dia. Nós estamos sendo procurados por inúmeras empresas e eu acho que esse é o momento de virada, porque justamente todos querem o mesmo objetivo, não é? Aumentar a cobertura vegetal para cumprir o papel de sequestro de carbono, que é o objetivo. Hoje o estado de São Paulo tem, a despeito de toda a sua agricultura intensiva, tem 23% no total de cobertura vegetal. E neste projeto, só com este incremento de 1,5 milhão de hectares até 2050, nós chegaremos praticamente a 30% do território protegido. A sociedade tem que assumir e entender que São Paulo vai ter benefícios para a sua economia e para a população. E mudar a chave, né, do desenvolvimento para um desenvolvimento de baixo carbono e de ação climática é um benefício, porque nós estaremos mais competitivos, inclusive, na economia internacional e estaremos com uma população de muito melhor qualidade de vida, respeitando, portanto, ao mesmo tempo o desenvolvimento e a proteção ao meio ambiente. E você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. A ONG internacional Sea Shepherd, em parceria com o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, realiza expedição científica para a conservação dos botos ameaçados que vivem nos rios da maior floresta tropical do mundo. A Sea Shepherd, ONG internacional de conservação marinha, em parceria com o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, realiza a primeira expedição científica no Brasil. O objetivo é pesquisar os botos da maior floresta tropical do mundo. É difícil pensar em Amazônia e não lembrar desses simpáticos moradores dos rios. O icônico boto vermelho, também chamado de cor-de-rosa, e o tucuxi, menos conhecido, mas igualmente encantador. A primeira de 6 expedições identificou 1.371 botos e 3.114 tucuxis em 1.200 quilômetros de rios e canais percorridos entre Manaus e Tefé, no estado do Amazonas. Foram 22 dias a bordo, totalizando 100 horas de pesquisas em 4 regiões da bacia amazônica. A primeira delas, Manacapuru, área de alta incidência de pesca. Em seguida, foram pesquisadas as reservas de desenvolvimento sustentável Piagaçu-Purus, que abriga a maior densidade de golfinhos de rio do planeta, e Mamirauá,
onde foram realizados estudos mais aprofundados. E ainda a região do Lago Badajoz, outro ponto de grande concentração das espécies. O objetivo é comparar áreas de pesca intensa com outras de manejo controlado para a conservação. A diferença de densidade populacional entre as regiões estudadas chamou a atenção dos pesquisadores e alerta para a necessidade de proteção. Em Manacapuru, por exemplo, foram registradas 10 vezes mais pontos de pesca ilegal do que na área protegida de Piagaçu-Purus, que conta com manejo e controle da atividade pesqueira e apresentou de 8 a 9 vezes mais botos. Símbolo da Amazônia, o boto sofre com diversas ameaças. A principal delas é a utilização de sua carne como isca na pesca da piracatinga, atividade proibida desde 2015 por uma moratória de 5 anos e prorrogada até julho de 2022. Estima-se que entre 300 e 3 mil botos sejam vítimas da caça ilegal a cada ano. A nossa ambição é realmente poder, ver se nos dados isso mostra, que a moratória sim está surtindo algum efeito e, portanto, deve ser continuada. A reprodução lenta, natural dessas espécies, torna ainda mais difícil uma avaliação rápida dos efeitos da moratória. Por isso, pesquisadores alertam que ainda são necessários anos de estudos antes que se pense em retirá-la. Como a fiscalização na Amazônia é difícil nas áreas mais remotas, manter a moratória se torna ainda mais importante. A expedição é uma extensão de um estudo de pesquisadores do INPA que há 25 anos vem trabalhando para fazer um levantamento populacional das 2 espécies de botos amazônicos. Foi justamente essa pesquisa que constatou a queda no número de botos pela metade, o que levou a União Internacional para a Conservação da Natureza a declarar as espécies como ameaçadas de extinção. A bióloga Sani Brum é doutora em ecologia e líder científica da expedição. Ela explica que outras formas de interação com a pesca também impactam as espécies. Ali na região do estudo, a gente tem 2 espécies de golfinhos da Amazônia, que é o boto vermelho Inia geofrensis e o tucuxi Sotalia fluviatis. Essas 2 espécies estão ameaçadas pela interação com pesca principalmente. No caso do tucuxi, é realmente a mortalidade acidental, esses animais eles são mamíferos, eles precisam respirar ar, eles realmente respiram o ar, apesar de morar na água, e quando eles encontram uma rede, eles podem ficar presos e morrem afogados. A gente tem uma questão do conflito com os pescadores, Os pescadores, eles se incomodam muito com o boto, eles não gostam do boto, por conta do animal realmente estragar as redes, estragar o pescado em si, Então eles têm um conflito. Então, às vezes, acontece deles matarem os animais intencionalmente por conta desse conflito. E o terceiro componente, que é a utilização direta do boto como isca para a pesca da piracatinga. É uma outra ameaça que a gente considera muito importante, é a questão das hidrelétricas, sim, que altera o habitat dessas espécies, altera também o alimento, o peixe. Além das hidrelétricas, a gente tem a questão do mercúrio, que se acumula nesses animais, e que é principalmente proveniente do garimpo ilegal, Embora a atividade pesqueira seja a base da economia em muitas regiões da Amazônia, é preciso que a prática seja realizada de maneira sustentável. Lá no Rio Purus, que é um rio que a gente está fazendo esse monitoramento, os pescadores têm outras fontes, Eles fazem ali a pesca manejada, eles tiveram ajuda para fazer a pesca manejada. Então, eles pescam sim, mas eles pescam de uma forma muito mais sustentável. Com épocas definidas de pesca, com petrechos definidos, com áreas definidas, e isso reduz o conflito absurdamente. Botos vermelhos e tucuxis são topo de cadeia alimentar, ou seja, muitas outras espécies dependem delas para sobreviver. Além disso, são responsáveis pelo equilíbrio do ecossistema. Existem 4 espécies de golfinhos de água doce no Brasil. Elas são encontradas nos rios da Amazônia e todas estão ameaçadas de extinção. Quando a gente fala de uma espécie endêmica, significa que se essa espécie sumir no seu habitat, ela some no mundo inteiro. Não existe renascer uma espécie que já está em extinção, aquele DNA simplesmente desaparece. É uma dor no coração ver que uma ação humana tão curta pode fazer desaparecer uma espécie que está há tantos milhões de anos naquela região.
E o Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo melhor e mais digno para todos os seres vivos. Até lá!